O pecado original é como chamamos o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou toda a humanidade de Deus. Hoje todos nós, homens e mulheres, ricos e pobres, cristãos ou não cristãos, somos considerados pecadores, por causa desse erro que aconteceu lá no Jardim do Éden. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O pecado original foi quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Adão e Eva estavam no Éden e podiam comer a fruta de todas as árvores, menos essa, porque causaria sua morte. Mas Satanás, que se disfarçou de serpente, disse que Deus estava mentindo para eles, para que não se tornassem poderosos como o Senhor. E em vez de confiar em Deus, Adão e Eva acreditaram na serpente e comeram. Aí descobriram que quem tinha mentido foi a serpente, e não Deus. Então eles perderam a inocência e acabaram sendo expulsos do Jardim do Éden. E como consequência desse pecado, entraram no mundo a morte física e espiritual, o sofrimento, a dor, a separação de Deus e a contaminação da terra, ou seja, o mundo ficou amaldiçoado com o pecado. Mas não é desse pecado que nós iremos falar no vídeo de hoje, e sim de um pecado que originou tudo isso que acabamos de ver, o pecado da independência de Deus. E o que é isso exatamente, pastor? É que ao convencer Eva a comer do fruto proibido, Satanás a fez pensar que ela e o seu companheiro poderiam ser mais felizes se ficassem livres da orientação e do cuidado de Deus e passassem a viver segundo a sua própria vontade. O inimigo então a levou a acreditar que a independência do Criador faria com que eles vivessem experiências esclarecedoras e muito prazerosas que eram proibidas por Deus. E cegada pelos seus novos desejos egoístas, Eva incentivou seu marido a se juntar a ela nessa rebelião. Então Adão optou pela mesma atitude de ser independente de Deus. E sabe qual foi o resultado? A tristeza tomou o lugar da felicidade. Vieram o pecado, a vergonha, a doença, a dor e a morte, não somente para Adão e Eva, mas também para toda a sua descendência. E a Bíblia mostra que parte dos anjos do céu também decidiram seguir por esse caminho de independência de Deus e possuíram as filhas dos homens que mais os agradavam e lhes deram filhos. Isso fez com que o mundo se enchesse de imoralidade e violência, a tal ponto que o Senhor resolveu destruir aquele mundo com o dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família. Aqueles anjos independentes então se tornaram demônios, que agora lançam o mesmo espírito maligno contra a humanidade inteira. Esse tipo de pecado que é tão grave e ao mesmo tempo tão comum entre nós, costuma atingir pessoas a partir dos 18 anos. Mas por que essa idade? Antes de começar a responder essa pergunta e falar mais sobre este assunto, que pode fazer até mesmo que uma pessoa não seja salva, se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Também ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Agora sim, vamos lá. O pecado de Adão e Eva, que é o pecado da independência de Deus, ele costuma atingir as pessoas a partir dos 18 anos. Porque é com essa idade que nós começamos a sentir o sabor da liberdade e da independência em nossas vidas. É quando, por exemplo, tiramos a carteira de motorista e podemos dirigir para qualquer lugar. Prestamos vestibular e entramos na faculdade. Conseguimos um emprego e começamos a ter o nosso próprio dinheiro. Também é o tempo em que, pela lei do nosso país, somos considerados maiores de idade e podemos, entre outras coisas, frequentar bares, tomar bebida alcoólica, fumar, assistir a filmes com conteúdo impróprio, e é a partir desse período da vida que nós nos tornamos donos de nossos próprios narizes. É nesse momento que costumamos pensar que podemos fazer tudo o que quisermos, que não aceitamos mais que as pessoas interfiram em nossa vida, e é muito comum nessa época da vida nós dizermos: eu sou livre e eu quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer, sem calcular as consequências dessa atitude. E por que isso é tão grave a ponto de nos afastarmos completamente de Deus? É porque, sem que percebam, as pessoas que cometem esse pecado estão sendo dominadas por um espírito maligno de Satanás, que pode ser chamado de espírito de independência.
E esse espírito começa a agir na vida das pessoas aos poucos, sem que elas percebam que estão sendo controladas pelo diabo. E o primeiro sinal que estamos cometendo o pecado de Adão e Eva é ter uma visão errada a respeito da palavra de Deus. Nós começamos a acreditar que não adianta nós seguirmos os seus ensinamentos, pois a nossa vida não será melhor por causa disso. E esse pecado é tão comum que o próprio autor do Salmo 73 foi tomado por ele e quase que ele se desviou. Vamos ver o que ele escreveu. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se você ler esse salmo completo, você verá que o salmista estava se sentindo muito mal, porque ele estava buscando uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo parecia que as pessoas lá de fora eram muito mais felizes, independentes e não tinham que prestar contas a ninguém. Mas aquilo tudo era um engano. Então o próximo passo que esse pecado da independência nos faz dar é enxergar as leis de Deus como barreiras que nos proíbem de viver felizes, com prazer e não como uma proteção que nos livra do mal. O pecado de Adão leva a acreditar que a vida com Deus é chata, monótona e que é impossível ser feliz de verdade e viver bem tendo que seguir tantas regras. Mas isso, meu querido irmão e minha irmã, não passa de uma grande mentira. Por isso é tão importante que nós busquemos a orientação do Senhor, porque se dermos esse passo errado, podemos nunca mais voltar. E para nos mantermos longe do pecado da independência, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Esse é o motivo que o profeta Jeremias disse a Deus: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. O rei Salomão, que também foi tomado por esse espírito de independência, ele teve que pagar um preço alto por essa escolha, escrevendo sobre o perigo de viver distante da palavra de Deus. Olha o que ele escreveu no Provérbios capítulo 14. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Então, meus irmãos, vamos trazer essas duas passagens bíblicas para a nossa realidade, para entendermos melhor o que o Senhor espera de nós. Imagine se todos os pilotos de avião parassem de seguir as orientações fornecidas pelas torres de controle dos aeroportos e começassem a aterrissar onde e quando quisessem. Será que seria seguro viajar de avião? É claro que não. Então imagine se todos os trabalhadores da construção civil jogassem fora as plantas dos projetos e resolvessem construir os prédios e as casas como bem entendessem, usando qualquer tipo de material. No que isso resultaria? Em uma série de desabamentos e mortes de inocentes, não é verdade? Isso significa que, para que tudo ocorra bem em nossas vidas, não podemos simplesmente seguir as nossas vontades, os nossos desejos. Não podemos achar que somos independentes e que não precisamos mais de Deus. A única forma de prosperar e conquistar a vida eterna através do sacrifício de Jesus na cruz é seguindo as orientações da Palavra de Deus. Como Criador de todas as coisas, só Deus tem o direito absoluto de fixar as regras pelas quais os seres humanos devem orientar suas vidas. Ele conhece nossas limitações, sabe exatamente quais são as nossas necessidades e o que é melhor para nossas vidas. E Ele é tão bom que não escondeu nenhuma informação das pessoas. Tudo o que precisamos saber para termos uma vida feliz está escrito na Bíblia. Veja o que Josué escreveu. Não deixem de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então entenda uma coisa de uma vez por todas, meu querido irmão e minha irmã. Ignorar a palavra de Deus para viver de forma independente, assim como Adão e Eva fizeram, é um verdadeiro desastre. Neste mundo nós somos obrigados a enfrentar muitas lutas e desafios,
como combater a influência de Satanás e seus demônios em nossas vidas e lutar contra a desobediência, o egoísmo e as inclinações do nosso coração. E isso só é possível se nós estivermos debaixo da vontade do Senhor e não da nossa. E é por isso que muita gente não consegue vencer o pecado, porque no seu coração ela ainda não decidiu entregar todos os seus caminhos e a sua vida nas mãos do Senhor. E o melhor exemplo que nós temos de alguém que decidiu viver longe do pecado e ter uma vida dependente do Senhor é Jesus. Porque mesmo sendo Deus e tendo todo o poder, Ele disse algo a respeito de si mesmo. Olha o que está escrito: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Amém? Então Jesus poderia ter seguido o exemplo de Adão e Eva e ter dado ouvidos a Satanás no deserto, mas ele sabia qual era o caminho certo a seguir. Ele sabia que de nada adiantaria ser independente se ele estivesse longe da vontade do Pai. E certa vez ele disse o seguinte: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Amém? Então, diante disso, meu irmão, eu te pergunto uma coisa: você deseja seguir o exemplo de Adão ou de Jesus? Em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo nos diz que Deus é um Deus bendito, ou seja, é um Deus generoso, que faz o bem, que abençoa as pessoas. Isso significa que Ele não deseja nos privar de prazeres, emoções ou felicidade. Por isso, meus irmãos, ser independente de Deus não significa ser feliz de verdade. Não tem a ver com liberdade, mas sim com prisão. Nós deixamos de ser livres em Cristo para sermos controlados por Satanás. Então lembre-se do que o rei Davi disse no Salmo 37. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica justiça, e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, então não deixe de compartilhar no WhatsApp, no Facebook, vamos espalhar a palavra de Deus. E que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.